importante para esses políticos, como tu fala, assim, é o poder ou é o dinheiro? Cara, depende. Quando o cara é vagabundo e enrolado, ele quer se manter no poder pra não ir preso. Porque ele perde o foro privilegiado, ele perde esse ar de alguém poderoso, aí o povo fala, agora é a sua vez. Então, tem cara que tem um monte de problema, que se ele perder o poder, ele vai pra cadeia. Então o cara fica louco. Por que os senadores, por exemplo, não fazem o que precisa ser feito? Porque a maioria tá enrolado. E aí ninguém tem coragem. Quando você vê, cara, alguém muito bom começando a se desvirtuar, o cara às vezes não é nem por causa da grana, é por conta de conchavo, Sim. querer sustentar ou defender alguém que ele ama, ele precisa de ir lá e relaxar o Uma discurso. coisa que eu notei ontem, que foi engraçado, tava assistindo o debate, né, todo, né, e uma coisa que eu vejo que nenhum político, eu não sei se tu te considera um político já 100% ou não, assim, um político... Cara, de organizar a cidade, essa é a lógica, né? Não um político vagabundo, cheio de conchavo, tô devendo nada pra ninguém, não pedi pra ninguém andar comigo a troco de alguma coisa. Inclusive, empresários, eu vou doar na sua campanha. Lembra que você não manda em nada. Eu não tô te devendo nada. Você tá fazendo um investimento na cidade. Eu vou servir, se eu vou honrar esse dinheiro seu, eu vou te prestar conta, você não manda em nada. Tem gente que apela, fala, não, então eu não vou doar, então o problema é seu. Uma coisa que eu notei antes que eu tava te falando é que ontem eu vi que o político, ele nunca responde o que tu pergunta. Não tu, eu digo qualquer um para outro. Tu pergunta uma coisa, o cara vai dar uma volta e o pergunta. Boulos até agora não respondeu. Por que ele é apoiador do Hamas? Por que a ditadura lá da Venezuela na cabeça dele não é ditadura? Ele não responde. Mas isso que eu queria saber, é uma técnica do político? De vagabundo aí. Porque se a pergunta é simples, você tem que responder a pergunta. Porque sempre ou é uma resposta com outra pergunta que se faz, né? Não, perguntar com outra pergunta, beleza, é um debate. Tá bom. Você pode arrastar aquilo ali mas e responder. Mas deveria responder primeiro, depois... Não. É a técnica. É a técnica. Como eu conheço de pergunta, tá tudo bem. O que não pode é o cara fingir igual o Boulos. Eu chamei ele de cheirador de cocaína, ele não, nem direito de resposta ele pediu. Fez o gesto, né? Rodou então, o Brasil esse gesto. Não, tá explodindo. Só que aí o cara nem direito de resposta pediu. Ou seja, você tem que ver a cara dele na hora. E como é que uma pessoa que quer governar uma cidade, que é cheio de vício, o cara é um preguiçoso, nunca trabalhou. Nunca. O cara não trabalha, tá querendo ajudar quem, cara? O cara é a favor de liberação de droga. O cara é a favor de coisas que vão destruir nossa cidade. Cara, é muito mais pesado que uma cidade. São Paulo tem um problema. São Paulo der errado, ferra o país inteiro. São Paulo der certo, eleva todo mundo, cara. Porque eu como eu morava nos Estados Unidos, eu fui, né, como eu te falei, eu tô no Brasil há quase 4 anos. Morei 14 anos em Los Angeles. Cara, você vê que lá tudo é organizado, né? Não, é impressionante. Só que o esquerdismo agora pegou lá, né? É isso que eu ia te falar agora, justamente porque... Por isso que a gente tem que ouvir o que ele vai falar agora. Porque você morou 14 anos, você lembra o que era 14 anos atrás. É óbvio, mas eu tô dizendo que achei um absurdo, óbvio, né? De como assim que tu pode entrar na loja e roubar $900? Isso é coisa de esquerdista. Como assim? Eu não consigo entender. Justiça social, o nome disso aí. Eu não consigo entender, é um negócio que é um absurdo tu chegar nos Estados Unidos, é assim, até 900 tu pode roubar. Então o cara, quando ele for roubar, ele vai ser 100, 200, 300, não tem como, não existe a possibilidade, né? É um absurdo, né? Você viu o que tá acontecendo lá? Não. O tanto de morador de rua que tem agora? Isso sim. Não é absurdo? Venice, 14 anos em Venice, eu já tive lá. Eu morei em Palos Verdes, né? Tá. Em Palos Verdes. Eu morei em vários lugares, morei em Redondo Beach, em Huntington Beach, mas a academia do meu irmão é em Venice, então tinha muito pra ver. É muito bonito. É muito irado ali, mas antigamente era mais legal ainda. Hoje em dia, a rua inteira tá cheia de homeless. Pois aquilo ali, ele tá falando homeless é mendigo. Porque se ensinar isso pro Ricardo Nunes aqui, ele vai falar pra não falar mendigo. É o seguinte, a esquerda assumiu lá em Los Angeles, e é aí que tá o detalhe. A Califórnia é o estado, nos Estados Unidos tem 50 estados. A Califórnia é o estado mais esquerdista dos Estados Unidos inteiro. E o que esses caras estão fazendo? Estão mostrando como é que os Estados Unidos vai se perder. Ali é um ensaio. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. E ali eles estão mostrando como é que faz para destruir os Estados Unidos. Porque qual o propósito de ter uma cidade bagunçada, alguma coisa assim? Na cabeça deles não é bagunçada, cara. Você não tá entendendo. Na cabeça deles é a liberdade que eles pregam. De fazer o povo achar que é livre, mas um povo se perde e fica escravo de um governo. Por quê? É simples assim pra galera entender, pra todo mundo que tá assistindo entender. Cara, de verdade, o que é o comunismo? O comunismo é uma loucura de não respeitar Deus, não respeitar pai e mãe, não respeitar a autoridade. Isso é o comunismo, porque nasceu dentro do coração de um idiota chamado Karl Marx. Esse idiota criou um negócio que ele se levantou contra o pai, o próprio Karl Marx. O pai dele tinha uma instrução judaico-cristã, ele se levanta contra o pai.
E ele fica do lado dos trabalhadores, do pai dele, desonrando o pai, a instrução e tudo. Ele com bloqueio de paternidade, você vai ver que todo ditador na história tem o mesmo bloqueio de paternidade. Ele não se resolve com o pai dele, então ele vira um tirano. E esse cara é contra casamento. Aí você vê o que a esquerda faz. A esquerda é contra casamento, cara. Aí você fala, não, eles querem destruir tudo que tem raiz judaico-cristã. E um monte de idiota faz isso sem saber que isso é um problema pessoal do Karl Marx com o pai dele. E aí essa merda já matou mais do que Covid, que é tudo. Matou mais de 200 milhões de pessoas na antiga União Soviética. Onde alguém for reformar a ideia desse mocorongo, aí tem um cara que chama Antônio Gramsci. Esse cara falou, não, nós precisamos mudar isso e precisa transformar isso em cultura. E aí tem a escola de Frankfurt, em 1920, uma turminha de filhos de ricos lá decidiram escrever livros e fazer com que esses livros entrassem em todas as academias. Eu já publiquei 62 livros e me propus a publicar 100 livros até 2027, 100. Justamente por causa dessa história, para desfazer a merda que esses caras fizeram. Eu devo ter publicado com os meus alunos sobre edição de livros mais de 50 mil livros, cara. 50 mil no Brasil. Bastante. Não, é um negócio absurdo. Eu tenho 1,5 milhão de alunos. Tenho 1,5 milhão e eu desafio todos. Pelo menos 50 mil já fizeram. Eu vou fazer uma biblioteca só desses livros. Putz, que legal a ideia, Não, muito boa mas ideia. por quê? Porque a cultura foi mudada por esses caras. E aí, eles falaram que eles precisavam de 100 anos para fazer o marxismo cultural entrar em todas as esferas da sociedade. 1920, 2020. 100 anos. Você acredita? Os caras conseguiram, mano. Tá louco. Eles decidiram entrar na cultura, eles decidiram entrar na parte acadêmica. Eles criaram um mecanismo tão absurdo para entrar na vida das pessoas. Hoje ninguém valoriza casamento, hoje ninguém valoriza pai e mãe, ninguém respeita a religião de ninguém respeita Deus. Esses caras são malucos. Eu acho que todas, eu tive com a Pietra outro dia aqui, né? Então acho que todos têm que respeitar a outra religião, né? Independente da religião que tu é, tu tem que respeitar o outro ou não? Claro, 100%. Não é? Cara, é escolha. Cada um tem 6 mil religiões embasadas na Bíblia. Você tem que respeitar a religião de todo mundo. Esse é o básico. Tolerar todo mundo. Agora, o que a gente precisa de entender é que se alguém não respeita as pessoas, essa pessoa ela vai por você para ser escrava dela. E se você der poder para ela, então você tem que respeitar. O cara que é político, por exemplo, ninguém quer saber nem a religião dele, mas só de saber que ele respeita todo mundo, ele é bem-vindo. Agora os caras não, os caras são contra Deus, mano. Os caras são, então a religião tu pode associar, como eu acredito muito, né, com a energia, né? Tu acredita que a religião é energia pura? Cara, religião vem do latim que significa religare. Religare é uma piedade do Deus vivo que estabelece que você pode ter acesso a ele através de uma pessoa. Religião vem disso, essa é a expressão religião. Através de uma pessoa? Sim, de uma pessoa. Se você acredita no Deus judaico, o Deus judaico, aí você vê um movimento logo depois que é o cristianismo, tá ali o filho dele. Se você tem, aí você vai pegar a escritura, tá escrito, se você aceita o pai, o filho, você aceita o pai. Se você não aceitar o filho, você não tem acesso ao pai. Ninguém tá falando de igreja, nem de um lado nem de outro, falando de escritura. Entendi. Tá? Agora, o cara pode falar, não, eu acredito em Deus do meu jeito. Cara, resolve você e ele. É uma questão sua. Agora, na escritura sagrada, se a gente puder, ou mencionar pelo menos a título histórico, tá lá em Tiago 1,27 escrito assim, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E não se contaminar com as coisas desse mundo. O que tá dizendo ali? Que cuidar dos órfãos, viúvas, em algumas versões também tá estrangeiros, que eles estão longe de casa. Ó, viúva tá faltando família, tá faltando um patriarca ali na casa, o órfão tá faltando também a família, e o estrangeiro tá longe da família. Se eu olhar para esse contexto, nossa primeira coisa antes de querer defender tijolo é defender família. Como é que constrói uma nação? Com família. Como é que destrói uma nação? Destruindo as famílias, que aí vai destruir as culturas. Sim. Aonde está escondida as culturas de uma nação? Nas famílias. Então, assim, eu sou muito lúcido com esse assunto. Às vezes nem era um assunto para discutir num processo eleitoral, mas todo mundo tem que saber a verdade que está por trás. Se esses caras querem destruir a base da sociedade. Destruindo a base da sociedade, ninguém mais vai respeitar a visão de quem é Deus, a visão do que é o pai, a visão do que é a mãe, o que é a liberdade de empreender. Aí a gente vai virar uma Venezuela. Cara, a Venezuela tá num lixo. Acabou o país. E essa hierarquia tu respeita muito, né? Do pai, da mãe, 100%, da família. cara. Família é tudo, né?